Bom dia a todos. Que o nosso querido Deus permaneça conosco durante essa mensagem e que a Tua palavra habite em nosso coração. Amém. Quero iniciar fazendo uma pergunta. Quem acha que eu vou falar sobre Santa Ceia? Levanta a mão. Ninguém acha que eu vou falar sobre Santa Ceia? Lembrando do texto do Evangelho. Carne e sangue. Alguém acha que eu vou falar? Acha? Então está errado. Não vou falar sobre Santa Ceia. Pelo menos não diretamente. É claro que ela vai ficar na nossa cabeça, ela vai ficar ressoando. Mas a principal ideia não vai passar pela Santa Ceia. Pelo menos não vai ficar na Santa Ceia. Conta-se uma história que o filho brincava com seu pai, um dia feliz, e ele subiu em cima de um muro alto, e o filho naquela situação, o pai vê uma oportunidade e diz assim: "Pula, meu filho, papai te pega." O menino olhou para baixo, viu que o pai estava longe, não pulou. Ficou com medo e não pulou. O pai repete: "Pula, meu filho, papai te pega." O filho olha de novo para baixo, pensa assim: "Bom, é meu pai que está lá embaixo, né? Se eu pular, acho que ele me pega." Mas não pulou. O medo não deixou ele pular. E o pai vê a dúvida estampada na cara do seu filho e fala: "Pula, meu filho, papai vai te pegar." O menino olha de novo, treme as perninhas e pula. E para a surpresa de todo mundo, ele cai de cara no chão. O pai olha para o filho chorando e diz o seguinte: "Isso, meu filho, é para você aprender a não confiar nem no papai." É uma pequena história sobre confiança e como o mundo nos molda sobre a confiança. Às vezes nós depositamos a nossa confiança em algo que parece ser positivo. Um pai e um filho, poxa, é evidente que o pai vai pegar a criança. É seguro. Será? Será que onde nós depositamos a nossa confiança é o lugar seguro? Nós depositamos na pessoa certa, na coisa certa? Onde está a sua confiança nesse exato momento? Tenho certeza de que todos que estão aqui acreditam em Jesus Cristo. Vocês acreditam, certo? Acreditam em Jesus Cristo. Mas vocês confiam nele? Vocês depositam toda a sua confiança nele? Existe uma pergunta que nós ouvimos durante toda a nossa vida. Quem é Jesus para você? É uma pergunta bem clichê. E além de clichê, ela é uma pergunta errada. E o professor Linden nos ensina que perguntas erradas geram respostas erradas. Quem é Jesus para você é uma pergunta errada. Porque não existe um Jesus para o Ramires, outro para o Charles, outro para o Ciclano e outro para fulano. Não existe Jesuses diferentes. Jesus, está certo, Jesus? Deve estar, né? O plural de Jesus deve ser Jesuses. Não existe. Existe apenas um Jesus. E ele mesmo se identifica. Quem é Jesus é a pergunta certa. Independente do que você acha, quem é Jesus? Jesus não se modifica para agradar a você, nem para agradar a mim. Ele é aquilo que ele é. Se nós montássemos um Jesus com aquilo que nós achamos que ele é, certamente o meu seria diferente do Charles e de cada um de vocês. Seria diferente. Mas se olharmos para a Bíblia e vermos na Bíblia o nosso Jesus, o Jesus verdadeiro, ele vai ser igual para cada um de nós. E ele vai trazer a mesma salvação e o mesmo conforto para todos nós. Isso é o Evangelho. Jesus não depende de nós para ser. Ele apenas é. E como no texto de João, ele diz: "Eu sou o pão vivo." É a forma que ele usa para se identificar para cada um de nós. Ele é o pão vivo. Para entender um pouco mais
sobre essa identificação de Jesus, nós precisamos abrir o texto de João, no capítulo 6, e eu convido a vocês a fazerem o mesmo. E olhar o início do capítulo 6. Vamos passar bem rápido. Não vamos pegar versículo por versículo, até chegar no nosso texto que foi lido hoje. João capítulo 6. Tudo se inicia no dia da multiplicação dos pães e peixes. Imaginem vocês, 20 mil pessoas, 5 mil homens, mais as mulheres, os filhos, os idosos, todo mundo, os servos, 20 mil pessoas num lugar deserto, sentado sobre um mato. E ali acontece a multiplicação dos pães. O pão é dividido entre todos, todos comem o suficiente, e no final sobra 12 cestos. Responda uma pergunta. As palavras deserto, pão e 12 lembrou vocês de alguma história do Antigo Testamento? Deserto, pão e 12. Pensaram em alguma coisa? Moisés? Acertei? Moisés no deserto? Maná? 12 tribos de Israel? Pensaram nisso ou não? Não fizeram essa conexão? Vamos mais para frente. Depois de alimentar aquele povo no deserto, Jesus se retira da multidão, os seus discípulos entram no barco e vão para o meio do mar da Galileia. Jesus faz o quê? Ele vai para um monte, ora, e depois, no entardecer, ele atravessa o mar sobre as águas e encontra os discípulos. Lembraram de outra história do Antigo Testamento? O movimento de ir ao monte para orar e depois atravessar o mar? É com Moisés de novo? É, né? A travessia do Mar Vermelho, a libertação do povo do Egito. Ok. Quando Jesus encontra com seus discípulos no barco, os discípulos ficam com medo por pensar que é um fantasma. Jesus diz: eu sou, não tema. Essa palavrinha, eu sou, lembra vocês de algum episódio no Antigo Testamento? Eu sou. Pensem um pouquinho, essa é mais difícil, hein? Lembra? Também é com Moisés. Sarça ardente. Quando Moisés encontra com Deus, Deus dá uma missão para ele. Diz: Moisés, você vai libertar o meu povo. Anuncie que eu serei a sua salvação. E aí Moisés confia e vai fazer a missão. Só que antes ele pergunta assim: Senhor, diga-me o teu nome. Porque no Egito existem vários deuses e cada um deles tem o seu nome. Se o Senhor me dizer o seu nome, eu posso falar para aquele povo e eles vão acreditar em mim. E Deus diz: diga que eu sou. Olha só, mais uma conexão com o Antigo Testamento. Jesus, com todos esses sinais, quer deixar pistas, conexões para os seus seguidores, para linkar a libertação do Antigo Testamento, do povo judeu, Israel, com o povo que agora o reconhece como Messias. O problema é, o povo não estava reconhecendo ele como Messias. O povo queria qualquer outra coisa, menos aquele Jesus que aparentemente era fraco. No dia seguinte da multiplicação dos pães e da andança sobre a água, depois de Jesus andar sobre a água e conversar com seus discípulos, ele vai para Cafarnaum. A multidão encontra com ele, procura e consegue achar ele em Cafarnaum. E o que eles buscam em Jesus? Pão. Jesus mesmo diz que eles não estavam ali porque reconheceram ele como Cristo, como seu libertador, mas reconheceram nele uma pessoa que poderia sustentá-lo diariamente. Então eles queriam ter Jesus não como seu salvador, mas como um cozinheiro, disposto a cozinhar, a fazer o pão todos os dias para cada um deles, e assim eles não iam precisar mais trabalhar. Jesus então se inicia
o grande discurso sobre o pão da vida. E é muito simbólico que esse discurso em Cafarnaum aconteça no dia da Páscoa. Alguém sabe o que os judeus comemoravam no dia da Páscoa? Alguém quer arriscar? Eles lembravam da saída da escravidão no Egito, né? A travessia no deserto e o retorno para a sua casa. Então, em um dia, Jesus multiplica o pão no deserto, anda sobre a água e diz que ele é. No outro dia é a Páscoa. Olha só a conexão legal que Jesus está fazendo. Ele está mostrando que aquela Páscoa do Antigo Testamento agora é Ele. Ele é a Páscoa. Ele é a nova Páscoa. Nós seríamos tirados da escravidão e somos tirados da escravidão de nossos pecados e recebemos um novo alimento espiritual, diferente do maná, muito diferente do maná. Um alimento que nos concede a vida eterna e que nos leva de volta para a nossa casa celestial. Isso tudo através do sangue do Cordeiro de Deus. Para o povo sair do Egito, a última peste, vocês lembram? A morte assolou o Egito. E para nenhum dos filhos de Israel morrer, eles mataram o cordeiro e passaram nos umbrais da porta, correto? Pois bem, isso livrou o povo de Israel da morte. O sangue de Jesus Cristo é derramado na cruz e é passado sobre cada um de nós para que a morte não nos retenha, mas simplesmente passe e nós possamos nos encontrar mais uma vez com o nosso Deus. No versículo 35 do Evangelho de João, capítulo 6, ele diz pela primeira vez: eu sou o pão da vida. E aí ele vem com um longo discurso, mostrando que ele é o sustento espiritual e que a vontade do Pai é que nós voltemos a Ele. Acreditemos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Os judeus pedem sinais. Jesus continua a discursar e diz, finalmente, no versículo 47, meus irmãos, prestem atenção. Os sinais que vocês pedem são sinais fracos, por assim dizer. Eu já multipliquei o pão no dia de ontem. Eu já provei que eu posso sustentar cada um de vocês fisicamente. O pai de vocês comeram o maná, sustentaram fisicamente e morreram. Eu sou o pão vivo e eu vou entregar a minha vida a vocês. E vocês terão a vida eterna. Vocês não morrerão. A chave, o centro de todo o discurso de Jesus pode ser encontrado no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso certamente escandalizou os judeus da época, porque eles não entenderam o que Jesus estava falando sobre carne, entregar a sua carne. Nós vamos dividir esse versículo em algumas partes. A primeira parte, o início do versículo, eu sou. Como bem lembramos, as palavras eu sou são palavras ditas pelo próprio Deus. Afinal, eu sou, em hebraico ou aramaico, se chama ou se diz Javé ou Yahweh. E nós sabemos quem é esse Yahweh. É o Deus de Israel e é o nosso Deus. É a forma que Deus se identifica. Eu sou. Quando Jesus usa essas palavras, Ele quer mostrar que Ele tem uma vida só. Uma vida em conjunto com o Pai. E que a vontade dEle é a mesma vontade do Pai. Que vontade é essa? Salvar o mundo. Quando Ele diz, eu sou, Ele manifesta que Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a nova Páscoa que nos liberta do pecado. Quem me dera se o povo daquela época, a grande maioria, tivesse entendido
as palavras de Jesus. Eu sou. E Jesus verdadeiramente é. Mas o que ele é? Vamos continuar no nosso versículo 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Na multiplicação dos pães, ele já provou que nos sustenta, que pode nos sustentar fisicamente. Mas a missão de Jesus é nos sustentar espiritualmente. É dar vida a cada um de nós que estávamos mortos. Ele é o pão vivo. E ele não é feito aqui. Ele vem do céu. Ele deixa a sua glória e habita entre nós, para morrer por nós e nos levar de volta ao céu. Se lembrarmos que no tempo de Jesus, o pão era um alimento essencial para a vida, em todas as alimentações eles comiam pão, eles não tinham arroz com feijão, devia ser até chato. Porque eu gosto de arroz com feijão, né? Imagina você comer pão de manhã, pão meio-dia, pão de tarde, pão de noite. Não deve ser muito bom. Mas a verdade é que era essencial, eles tinham que comer pão para se sustentar. E quando Jesus diz, eu sou o pão, ele não só está usando uma referência do Antigo Testamento, mas ele está dizendo, eu sou essencial para a vida de vocês. Vocês não vivem sem mim. Sem o pão, ninguém consegue chegar aos céus. Mas com o pão, nós recebemos sustento espiritual e vida eterna. Comer esse pão que Jesus oferece não é um comer físico, mas é um comer espiritual. Vai muito além de acreditar que Jesus existe. É confiar em Jesus. Lembra da historinha do filho que pulou e o pai não pegou? No início da mensagem? Imagine que vocês estão no alto do muro. Vocês estão lá, nervosos, com as pernas tremendo, medo de cair daquele alto. Olham para um lado, tudo escuro. Não dá para ver nada lá embaixo. Em cima do muro está alto, está ruim. Olha para o outro lado, tem Jesus. O que você faz? Você fica em cima do muro, perigando não cair para os dois lados, se equilibrando na corda bamba? Você pula no outro lado que você não vê nada? Ou você pula nos braços de Jesus, que grita lá embaixo, pula meu filho, eu te pego. O mundo diz para não confiar em Jesus. O velho homem diz para não confiar em Jesus. O velho homem diz que você tem que produzir boas obras, que você tem que ser bom, que você tem que amar ao próximo, ajudar para poder ir para o céu. Se você faz isso para alcançar o céu, você não está confiando em Jesus. E cedo ou tarde, você vai escorregar e você vai cair do muro. Resta saber se você vai cair para o lado escuro ou para o lado de Jesus. Querem ficar nessa dúvida? Eu não. Eu prefiro depositar a minha confiança em Jesus e pular de peito nele. De peito aberto, sabendo que ele vai me segurar. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Olha no final do nosso versículo 51. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Com essas palavras, Jesus promete se entregar na cruz para dar vida ao mundo. Ele vai morrer para nos dar vida. Se ele tem coragem de morrer, se ele nos ama a ponto de morrer para nos dar vida, é claro que deveríamos pular nos seus braços. E quando a gente faz isso, nós só damos louvor a Deus. Sabe por quê? Porque não é obra nossa. É obra do próprio Deus, que no dia do nosso batismo, coloca o Espírito Santo no nosso coração. Que quando nos traz para a igreja, nos alimenta com a sua palavra. Que quando nos traz a ceia, nos alimenta com o pão, com o vinho, com o corpo e com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz que vai entregar o seu corpo, que vai derramar o seu sangue e que nós deveríamos beber deste sangue, os judeus se escandalizaram,
Porque beber sangue para o judeu é uma blasfêmia, é impossível, eles não podem fazer isso. Mas Jesus não estava falando literalmente. Ele estava falando da sua morte na cruz. Que ele se colocaria como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que morreria por uma morte sangrenta, que derramaria seu sangue, e que este sangue, jorrado em nós, nos limparia do pecado e nos livraria da morte. Ele escolheu se encarnar, ser o pão da vida para o nosso sustento e se entregar na cruz como o Cordeiro de Deus, para que nós possamos voltar para a nossa pátria celestial, voltar para a nossa verdadeira terra. Nós ainda estamos peregrinando sobre o deserto, mas a palavra de Deus e a sua ceia nos alimenta enquanto estivermos aqui nesse mundo. E logo, logo, cada um de nós encontrará o Pai. Jesus é o pão vivo que se entrega na cruz. E essa é a sua obra. Nós poderíamos tapar as nossas bocas e os nossos ouvidos e não nos alimentar da sua palavra. Mas, como diz o apóstolo e discípulo Pedro, para onde iríamos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Nós temos crido? Temos, né? Com fé em Deus nós temos crido que Jesus tem as palavras da vida eterna. E Ele não só tem as palavras da vida eterna, como Ele é a vida eterna, como Ele é a palavra da vida eterna. Então, meus irmãos, depositem as suas confianças em Cristo, se alimentem das suas palavras, e Ele vai te dar sustento para viver uma vida eterna. Quando alguém perguntar para você quem é Jesus, esqueça tudo aquilo que você sabe sobre Jesus. Pense apenas nas palavras que Ele mesmo nos diz. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu te alimentarei e te sustentarei eternamente. Confie nessas palavras, se alimentem de Jesus e pulem nos seus braços. Amém.